Em pleno 2026, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre Crepúsculo, mas tem uma coisa que eu penso que nem todo mundo entendeu, que é, Crepúsculo, na verdade, é um filme indie de comédia que poucos souberam apreciar. Eu acho que uma coisa que a gente deveria levar mais em consideração é o background desses por trás de toda essa saga, né? Porque os filmes são adaptações dos livros da Stephenie Meyer e assim, ela teve a ideia dessa história através de um sonho e a partir daí ela escreveu o primeiro livro, em 3 meses. Detalhe, sem antes ter nenhuma experiência como escritora. E com isso eu te pergunto, tem como esperar grandes coerências desse universo? A Bella é uma adolescente que morava na ensolarada Arizona, mas que acaba se mudando para a nublada cidade de Garfus. E uma coisa que é perceptível antes mesmo dos 30 primeiros segundos de filme, na verdade são duas. Ela é uma garota bem depressiva. E 2, caramba, bicho, que filtro verde. Parece até que eu tava vendo esse filme no mesmo universo da Xuxa Verde. Pois bem, como eu havia dito, agora a Bella é uma diva do interior de algo que eu não reparava muito quando eu assistia esses filmes quando era criança. É como as pessoas, por absoluto nada, estavam sempre fascinadas pela Bella. Tá, eu entendo que ela não é uma garota feia e como uma pessoa de interior que já fui, eu sei que quando chega alguém novo na cidade, barra escola, é realmente uma nova atração ali. Mas tipo assim, aqui é um nível muito além do normal. Outra pessoa que também mima muito ela, só que com razão, né, é o próprio pai. E eu nunca tinha percebido como o pai da Bella se esforçava tanto pra ter uma relação legal com ela. Ele compra roupa de cama nova pro quarto dela, com o mínimo critério pensando se ela vai gostar. Dá um carro. É velho, acabado? Sim. Mas é o que ele pode dar. Tá sempre almoçando junto com ela. Eu sei que pra quem tem pai presente, você pode até pensar que isso é o mínimo, porque realmente é. Mas esses pequenos detalhes engatilhou meus daddy issues. Um personagem muito importante pra trama que vai ser desenvolvida durante essa saga é o Jacob, um rapaz que quando se apaixona não larga o osso, já que ele gosta dela desde criança. Tipo assim, cara, vai viver. E outra coisa, vocês acreditam que esse menino aqui era pra ter 14 anos nesse filme? Ô, Bela! Nossa, como ela é diferente das outras garotas. Como eu disse, nesse filme é o tempo inteiro as pessoas tentando agradar a Bella por motivos de sei lá o porquê, já que ela sequer parece se importar com alguma dessas pessoas. Até que, claro, chegaram os vampiros do Eja e chamam a atenção total da nossa diva pressão baixa. Posso falar agora? Isso aqui são 120 anos só de repetente do ensino médio, meu filho. Ó, o olhar desse aqui, pra mim, tá meio errado, viu? Parece até que ele tá usando outras coisas, meio ilegal. Dr. Cullen é tipo assim, pai adotivo e casamenteiro. Ele podia me adotar. Eu compactuo total com a opinião dessa menina aí. Aquele Edward Cullen. Nem perca seu tempo. Eu nem pensei nisso. Bella, você pensou sim. E, gente, eu tô vendo coisa, ou essa pseudo-amiga da Bella deu a entender que ela não é boa o bastante pro Edward. Mas não interessa a opinião dela, porque para os olhos do Edward, a Bella é irresistível, sim. Tão irresistível que ele fica com essa cara totalmente encantada quando ele vê ela entrando na sala de aula. Tô cagada! Alguma coisa. Física, bioquímica. Infelizmente vai ter que ficar na biologia. É por isso que muitos estadunidenses não sabem o básico de conhecimentos gerais, porque se eles não gostam da matéria, eles simplesmente inventam de sair. A Bella fica muito incomodada com o fato do Edward olhar pra ela como se ela tivesse cagada. E ela quer ir tirar satisfação, só que vai ficar querendo, meu amorzinho, porque ele arrega e simplesmente não vai mais pra escola. Até que, um dia, ele finalmente para de cabular a aula e mais do que isso, ele começa a trocar ideia com a Bella. Prófase. É, prófase. Textão besta. Essa cena aqui é icônica e digamos que a partir desse acidente que a trama começa a desenrolar mesmo. Cidade interior é desse jeitinho mesmo. Até acidente o povo para pra olhar. Não tem muita coisa pra fazer mesmo. Pois bem, a Bella dá uma passadinha no hospital, sendo que ela não tem sequer um arranhãozinho. Putz, ela congestionando a fila da UPA pra absolutamente nada. Você começa a perceber que tá ficando velha quando não é nem mais o Edward ou o Jacob que te chama a atenção, e sim o pai da Bella e o Dr. Caralho. Não, eu quero aquele homem!
A Bella fica completamente gag com o acontecido e começa a ter hiperfoco em descobrir como o Edward parou o carro com a mão. Tipo, será que ele tem um treino super pesado? Ou ele só queria ser performático? Olha, são tantas perguntas. Mas quem procura acha e ela achou. Na verdade, foi o Jacob, boca de sacola, que disse tudo mesmo. E olha, disclaimer aqui. Que praia feia do diabo é essa, menino? Onde é isso? No sul do Brasil, é? E eu fico de cara que é uma lenda tão secreta e o Jacob explorando tudo pra ela como se não fosse nada, velho. E outra, ela descobre tudo procurando no Google através de site em Blogspot. Minha gente, se for pra guardar segredo, vocês guardem direito. Eu sei o que você é. Vampiro. O fato é que a Bella descobre que o cara é um vampiro e ela simplesmente não tá nem aí. Ela só aceita o fato e segue como se fosse só mais uma segunda-feira normal. E eu acho tão engraçada essa cena porque dá pra ver claramente que os atores aqui, eles não tinham entrosamento nenhum. Parece só que o diretor pediu pra eles deitarem um do lado do outro e eles fizeram. Inclusive, as cenas de Crepúsculo, elas são cheias de maneirismos que dá pra perceber que era uma galera ali muito iniciante no audiovisual. Por isso que eu digo que esse filme é muito indie. E por falar em cenas icônicas, esse filme tá cheio, desde um caminhão andando sem ninguém, aos alunos jogando bola sem bola. Garfos é sinistra mesmo, por isso que a Bella nem se importa se tem lobo, se tem vampiro. Inclusive, eu queria interromper só um tiquinho a história para poder falar um pouco sobre o estúdio que gravou Crepúsculo, que foi a Summit Entertainment. Eles não necessariamente eram um estúdio no começo, eles eram mais como uma produtora e distribuidora de filmes, mas antes de fazer Crepúsculo, eles já tinham no seu catálogo filmes muito legais, como Amnésia, é um dos filmes que eu mais gosto, inclusive, American Pie, Se Ela Dança Eu Danço, Requiem para um Sonho, olha, esses cinéfilos gostam, que eu sei. E depois de Crepúsculo, que foi quando a grana entrou, né, eles conseguiram produzir grandes blockbusters, como a saga Truque de Mestre e também o La La Land, que é vencedor de Oscar. Eu fiquei genuinamente surpresa com esse background todo, porque analisando algumas cenas e todo o roteiro, enfim, tudo que envolve esse filme, esse primeiro filme de Crepúsculo, eu realmente fiquei um pouco em choque de saber que eles tinham filmes desse calibre no seu catálogo. Não que eu esteja tirando o Crepúsculo pra merda, tá bom? Longe disso. Só porque, como eu disse, né, é um filme de comédia indie. A partir daqui, a Bella e o Edward começam a ser aquele casal inseparável. O resto da sua família sabe elementes como você? Uma coisa que eu queria comentar é sobre os poderes deles, que eu achei muita sacanagem. Primeiro, que já é uma bagunça cada vampiro ter um superpoder. Segundo, eu fui ver a lista de poderes de cada um e eu achei super injusto. Tipo, o Edward lê mentes, a Alice vê o futuro, o Jasper manipula emoções, até aí ok. Mas o Emmett, ele tem super força, sendo que todos os vampiros são fortes. Ah, mas ele é o mais forte de todos. Gente, mesmo assim, que poder bosta. A Esme é maternal. Mano, que tipo de poder é esse? Minha mãe tem esse poder aí, ela é uma vampira também. E o pior de todos é o da Rosalie. Cara, ela é simplesmente bonita. Esse é o poder dela. E o pior de todos pra mim é o do Dr. Caralho, porque o bicho já tem naturalmente a facilidade de autocontrolar a vontade de sangue humano. E ele sai por aí pregando que os outros têm que fazer o mesmo, sem ter a mesma habilidade que ele. Nós nos consideramos vegetarianos. E sobre essa história deles serem veganos, olha, se eles bebem sangue de animal, ainda estão bebendo sangue. Não é como se eles não se alimentassem disso de jeito nenhum. É como você se achar vegano porque não come carne de boi, somente peixe. Olha, mas enfim, que bagunça do diabo, viu? Uma piada interna. Chapéus de Porra, vai gostar de ter minha entrada assim lá na puta que pariu, bicho. Peraí, tu tem mais de 100 anos e tá indo em porta de escola procurar namorada? sem cama? Eu não durmo. Ela pensando, vixe, vai ter que ser em pé mesmo, caramba. Poxa, Bella, nem te conto que tu não vai conseguir fazer isso nem tão cedo, mulher. A Bella tá total agora na rotina do Edward e eles estão visitando a casa um do outro, os costumes e também os hobbies. A tal cena de beisebol, pra mim, é mais uma daquelas cenas que era pra ser uma piada, porque não tem como levar isso aqui a sério.
Nesse momento é que o caldo engrossa, porque chegam os vampiros do mal, que durante o filme tem toda uma subtrama rolando, mas vamos ser sinceros, né? Ninguém se importa com os Black Eyed Peas fuleiro. Inclusive, tem uma reclamação pra fazer esse casting, porque todo mundo sabe que no Black Eyed Peas não tem gente branca. Ai, mas e a Ferg? Todo mundo sabe que a Ferg era meio negra, a depender da era em que eles estavam. Mas enfim, o vampiro malvado, James, ele fica louquíssimo pela Bella, assim como todo homem nesse universo. E aqui eles estão servindo horrores de atuação. As atuações desse filme é algo que também só pode ser piada, porque em vários momentos, não só nesse, todos os atores fazem umas expressões muito escrachadas, principalmente o Robert Pattinson. Agora o foco se torna rapidamente tirar a Bella da cidade, para que o James não pegue ela, e eles têm a brilhante ideia de sair da cidade, emulando uma briga entre Bella e Edward. E aqui eu não consigo entender como o pai da Bella simplesmente deixa. Tipo assim, eu chego em casa alterada, falando que vou embora da cidade de noite, eu adolescente e o meu pai presente, simplesmente deixa eu ir. Eu também acho curioso mostrarem ela se despedindo assim de Forks, porque ela sequer gostava dessa galera aí. Enfim, os Cullen estão tudo num foco de proteger a Bella pra não adiantar absolutamente nada, já que essa tonta recebe um trote do James e ela simplesmente dá um fora. Olha, pra sorte da Bella, os Cullen aparecem lá bem na hora que ela ia virar comida, e dessa vez literalmente, e eles conseguem salvar ela. Edward, pare. O sangue dela está limpo, vai matá-la. Edward. Então ela acorda toda quebrada no hospital e mais uma vez, como os pais da Bella não estão nem aí pra ela, tipo assim, você é mãe e a sua filha chega em casa após brigar com o namorado. Ela sai de casa e ela volta toda arrebentada com o papinho dele de que ela caiu e você simplesmente aceita isso. E outra, se eu fosse a própria Bella, eu também desconfiaria, porque no decorrer desse filme, o Edward dá um monte de red flags. Esse cara é passivo-agressivo com ela, fica monitorando, vigiando, perseguindo, fica olhando pra ela até enquanto ela dorme, e agora eu acordo sem lembrar de nada na cama de hospital? Eu vou tomar conta dela, eu prometo. Eu já ouvi isso antes. E mesmo assim, você ainda vai deixar ela sair com ele, né? E o filme acaba assim, com essa cena que eu genuinamente acho ela bem fofa. Eu, quando não dou certo com ninguém, começo a jogar praga no relacionamento dos outros. Pra esse primeiro filme de Crepúsculo, eu dou nota 4,5 de 10. Ó, eu acho muito 2010 e caldeando Crepúsculo, tá bom? Isso já passou. Tipo assim, é só uma saga pra meninas. Mas assim, é que tem coisas nesse filme que realmente não dá mesmo. Tipo, os diálogos que são muito bregas, muito cafonas, a maquiagem, assim, eu sei que é pra vampiros serem pálidos, né, eu até tentei ficar meio pálida, mas assim, a maquiagem é muito forçada, não só no Edward, mas também no cara que faz o Carlisle, acho que em todos os vampiros, assim, meu Deus do céu, tipo, gente, esfuma essa base um pouquinho. As atuações também, eu não posso deixar de fora esse must. Inclusive, não é a primeira vez que eu revejo Crepúsculo. Eu já fiz isso lá em 2020, no começo da pandemia. E, assim, foi uma tortura pra mim, porque como eu tava em época pandêmica, acho que o meu humor não ajudou muito pra eu olhar com esse filme com mais zelo, né? Com mais carinho. E aí eu me estressei demais com ele, mas foi até legal rever ele agora, porque eu consegui amenizar toda essa raiva que eu tava com esse filme. Eu pensei de verdade que reassistir ia ser uma tortura, mas não, sabe, eu só entendi que esse filme não funcionou pra mim. Ao menos não funciona mais, né, porque quando era criança eu não era super fã, mas eu até que gostava dele, não tinha problema com ele não. Eu acho que Crepúsculo é uma obra muito do seu tempo, porque conta aquela história da garota desajeitada que consegue um romance com aquele cara que parecia ser impossível. Essa cultura da garota triste, a filmagem fria, até mesmo o próprio Edward, dá pra perceber assim ao longo da história que ele tem uma melancolia dentro de si, sabe? Ele não se vangloria dele ser um monstro, né? Então todo esse conjunto acaba conversando muito com a cultura emo lá no início dos anos 2000, que era muito forte. E se você analisar com carinho toda essa saga, você vai conseguir entender o porquê tanta gente guarda no coração essa saga até hoje.
E você aí, é uma das pessoas que ama Crepúsculo ou daquelas que odeia? Se você odeia, está na hora de se curar, tá bom? Já disse, isso é muito 2010, Felipe Neto, não faz sentido. Mas, de qualquer forma, coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou gostar muito de saber que eu não tô conversando com a parede. Se você chegou até aqui, nada mais justo do que você deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui mais um vídeo pra gente continuar. Eu bati no microfone. Mas enfim, vou deixar mais um vídeo aqui pra continuar essa maratona de filmes. Então, eu te vejo no próximo vídeo? Eu espero que sim. Até mais!